Os Novos Titãs e os Fabulosos X-Men. O encontro de milhões, os dois maiores grupos, os mais famosos dos anos 80, que eram os queridinhos de todo mundo, se encontraram com dois vilões fora de série. E é isso que vai chegar agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou o Adriel Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho hoje com mais um grande encontro de Marvel e DC, Novos Titãs e X-Men, os dois maiores grupos aí da época de ouro dos quadrinhos aí dos anos 80. Então esse encontro de milhões, um encontro maravilhoso, escrito pelo Chris Claremont com a arte do Walt Simonson. Vamos dar uma olhadinha nessa edição, mas antes disso, fica o meu pedido, o meu apelo para você se inscrever. Se inscreve aí, não te custa nada, você torna esse canal mais feliz, você dá um ânimo e principalmente comenta aquilo que você quer ver aqui, o que você não viu na internet aí que você quer ver. Quer ver uma dica de encontro da Marvel e da DC? Eles vão passar aqui em algum momento, mas deixa aí o seu comentário de qual que você está ansioso. E agora sim, vamos dar uma olhadinha no encontro de Titãs com os X-Men. Então aqui está grandes encontros Marvel e DC, os X-Men contra os Novos Titãs. Essa aqui é a edição número 2 da Abril, tá? Isso aqui então é escrito pelo Chris Claremont com o desenho do Walt Simonson. Isso aqui saiu originalmente lá fora nos States em janeiro de 82. E saiu aqui no Brasil, antes dessa versão aqui, saiu a versão em Grandes Heróis Marvel número 9, de setembro de 85. Essa aqui é de junho de 93. Tá? E então, o que nós temos aqui? A formação, é umas formações clássicas dos dois grupos, que eles vão lutar contra a Fênix e contra o Darkseid. Vou até abrir aqui, é uma capa dupla. Aqui tem o Darkseid, aqui tem um pedaço das equipes, aqui tem outro pedaço das equipes, tá? Tá aqui. Essa capa dupla aqui, espetacular, tá bom? Então, vamos lá. O que nós temos aqui é o Metron, tá? Começa a história com o Metron e o Darkseid falando que, para encontrar o poder absoluto, tem que fugir aqui, de onde é que eles estão, não sei o quê, blá, blá, blá. E daí, o Metron acaba ficando pelo caminho, o Darkseid sai, daí fica a poltrona do Metron ali flutuando, e o Darkseid então vai atrás dos seus planos, que é conquistar as estrelas, né, que está aqui, conquista das estrelas, ele quer conquistar as estrelas. Daí vai mostrar os X-Men, tá? A formação dos X-Men então tem o Wolverine, tem o Colossus, tem o Noturno, tem a Kitty Pryde, tem a Ororo, tem o Ciclope, é aquela formação ali, logo depois que a Fênix morre, né? Então isso aqui acontece depois que a Fênix já está morta, que a Jean Grey morreu. Tá? Então mostra aqui a equipe, e daí o Darkseid começa a acessar os sonhos das pessoas, pegando características da Fênix, parece, tá? Então a Fênix se materializa, pede ajuda para o Scott e também pede ajuda para a família da Jean Grey. Nisso, a equipe dos Titãs, mais especificamente a Ravena, sente a presença da Fênix. Aqui tem um quadro que é bem interessante, que é a Fênix atacando a Ravena. E daí ela acorda aí sonhando, muito doida, pede ajuda para Estelar. Daí a Estelar chama o resto da equipe e a Estelar conhece um pouco a história da Fênix. Daí vai mostrar que ela já conhece ali o poder de devastação dela. Aqui tem os outros personagens, tem o Flash, o Cyborg, a Moça Maravilha, tem o Robin. Daí o Robin ele está lutando contra o Exterminador. Ele também tem um papel muito importante aqui dentro desse crossover, né? O Exterminador ele tá com o Darkseid, fazendo então uma arma aí, um negócio muito doido aí, depois vocês vão ver o que é, tá? Aqui vai falar que os Grey ali, a família da Jean Grey também teve esse sonho com a Fênix, e daí vai mostrar que, aqui como eu falei, a Estelar falando que ela conhece a Fênix, aqui vai mostrar então essa grande arma que está sendo criada pelos parademônios com a ajuda do Exterminador, tá? E então depois vai explicar que essa arma aí,
ela está sendo usada para recriar a Fênix, recriar ali, trazer de volta à vida, vamos dizer assim, né? Não é bem trazer de volta à vida, é fazer uma nova versão da Fênix. Então tem um confronto ali com os parademônios, tá aqui a arma, tá? Uma arma muito doida aí, que eles vão lá, então o Exterminador, o Darkseid, eles vão em alguns lugares em que a Fênix apareceu e que mostrou seus poderes, e eles vão roubar assim os vestígios de poder dela para fazer, né, essa versão aí da Fênix. É interessante assim o modo de funcionamento aí dessa arma e tal, pegar as lembranças dos poderes dela, assim, os vestígios de poder. Os X-Men confrontam ali então o Exterminador, eles levam um pau. Olha só, cara, a arte do Walt Simonson, ela é muito boa. Eu acho ela espetacular. Olha só que quadro fenomenal. Então o Darkseid acaba prendendo os X-Men e os Novos Titãs, e daí ele consegue trazer a Fênix de volta. Tá aqui a Fênix de volta à vida. Na verdade, então, é uma versão da Fênix, né? Como eu falei, feita ali a partir das memórias, por vestígios de poderes dela. Ele criou a Fênix justamente para destruir a Terra e a partir daí trazer então o seu reinado muito doido. Aqui estão os grupos inteiros, tá? Tá aqui o grupo então dos Novos Titãs e dos X-Men. Tá? É as formações mais clássicas das equipes, tá? Dá para se dizer assim, não é a primeira formação, mas é a mais emblemática. Tá? E então os dois grupos se unem para combater o Darkseid e a Fênix. Eles encontram ali a cadeira do Metron, daí eles usam ela para se deslocar, para encontrar o Darkseid. Olha que o Mutano se transforma num pterodátilo para poder levar todo mundo para o campo de batalha. E daí eles então vão ter o seu confronto com o Darkseid, o Exterminador e os Parademônios e a Fênix. Bom, assim, é uma aventura mais clássica, né? Assim, daí tem acho que o grande problema, assim, que tudo tá muito bem escrito, só a forma como que eles vencem a Fênix. Eu achei que ela é assim, meio clichêzinho, meio bobinha, que assim, venceram ela com o amor. Eles lembram do amor da Jean Grey, o amor da própria Fênix, e usam isso para ela desistir aí de lutar a favor do Darkseid. Isso aí é um pouco bestinha, né? Mas não tira o brilho desse encontro aqui, que é espetacular. Até a Fênix meio que se encarna aqui no Ciclope, e daí vai falar um pouco mais sobre isso aí, do amor e etc. E daí, por fim, a Fênix ataca o Darkseid e os dois desaparecem aí. Ela tá levando ele aí para o espaço muito além do imaginado. Fica assim uma pontinha de será que era Jean Grey lá no começo ou será que era só o Darkseid? Né? Fica essa pergunta aí. E o Darkseid acaba preso naquela muralha que tem aí, que vai falar aqui que é uma muralha no fim do universo, um negócio assim. Tá? Então esse encontro aqui, ele, claro, ele é meio clichêzinho e tal, mas ele é muito bom. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora. Bom, galera, esse é o encontro mais lindo, assim, daqueles que eu li até o momento, daqueles que eu me lembro até o momento, e eu me lembro de alguns, e outros foram apagados da memória, por serem ruins, talvez, ou por causa da minha falta de memória, da minha memória volátil, mas esse encontro de Novos Titãs e X-Men é o mais legal que eu já li. Esse aqui é o top das galáxias, tá? Principalmente, né, claro, Chris Claremont, o cara escreve muito, tá? O cara é um dos maiores autores aí dessas da década de 80, 90 também, né? O cara fez muita coisa dos X-Men e ele soube escrever muito bem com os Novos Titãs também, né? Ele trouxe ali o Darkseid como o grande vilão aí, traz a Fênix, isso aí tudo que nós vimos ali dentro, tá? Ele sabe escrever muito bem e de uma forma até um pouquinho mais elevada do que os demais ali da sua época, né? Ele tem um teor um pouco mais profundo, talvez, talvez um risco maior, né? Ao trazer esse embate aí, traz um senso de urgência um pouco maior do que outros quadrinhos desses encontros, ou outros quadrinhos em geral dessa época,
que a gente talvez já lia já sabendo que não ia dar em nada, ou enfim, que a gente não conseguia se importar tanto, porque sabia que ia terminar bem, né? A maioria dos quadrinhos aí do começo dos anos 80, do final dos anos 70, né, dos 60, aí essa época, antes de começar ali a época de Watchmen e outros quadrinhos mais obscuros, por assim dizer, a gente sabia que tudo ia terminar bem e a maioria das histórias eram legaisinhas, né? Aqui eu acho que ele já tem um senso de urgência um pouco maior, ele já consegue escrever de uma forma mais complexa até para sua época. A arte do Walt Simonson, como vocês viram, para mim ela é espetacular, ela é muito boa. Ele tá menos estiloso, né, do que alguns momentos ali, por exemplo, na época do Thor dele. Ele estava um pouquinho mais estilizado, né, no seu traço. Aqui é um traço mais simplificado, dá para se dizer assim, e talvez isso se torne mais agradável a pessoas que não gostam tanto de desenho estilizado, preferem um desenho mais clássico, mais estilo George Pérez, lá por assim dizer, né? Inclusive, por causa que o Pérez fez muita coisa dos Titãs, mas acho que aqui o traço do Simonson, ele tá mais próximo do Pérez do que daquele próprio dele, né? Mas ainda tem muito daquilo que o Simonson depois levou no Thor, principalmente, que é um quadrinho bem emblemático dele, e Quarteto Fantástico, entre outros. Dito isso, esse quadrinho aqui ele tem até um certo reflexo na linha cronológica dos X-Men, principalmente, por causa que depois a gente fica sabendo que a Jean Grey volta, né? No futuro, isso aqui ainda não tinha voltado a Jean Grey, ela tinha morrido a Fênix, não tinha voltado a Jean Grey. Então tem algumas coisas aqui que dá para se dizer, dá para se analisar que futuramente foi abordado, que seria essa volta da Jean Grey, né? Todo mundo já conhece a volta dela, se não conhece é só conhecer, é só ler, que tem um monte de lugar aí, e eu tô falando da primeira volta dela, porque ela voltou outras várias vezes, mas enfim, cara, é um encontro muito bom. É das duas maiores equipes mesmo da época. Eu adoro os Novos Titãs ali do Marvel Wolfman e do George Pérez. E não tem como não amar os X-Men do Claremont e do Byrne. Enfim, esse quadrinho aqui, como eu falei, ele saiu também em Grandes Heróis Marvel. E saiu só nesses dois formatos. Então a gente só tem formatinho disso. Tem que catar formatinho mesmo, infelizmente. Formato mais reduzido, uma arte menor. Provavelmente o texto diminuído, cortado. E etc. Todo aquele drama que todo leitor tá fazendo hoje e que na época ninguém fazia porque ninguém sabia que era um formato maior. Mas enfim, se você gostou da dica, vá atrás desse quadrinho, vá ler esse quadrinho, pega scan. Se não acharam sebo, se acharam sebo, pega e leva pra casa. Encontro de Marvel DC, o que saiu, saiu, se não saiu, não sai mais e não vai ser mais republicado. Tá? Vai na fé que isso só vai acontecer quando que a Disney comprar a Warner. Mas vai demorar 1 ou 2 semanas. E era isso por hoje. Um forte abraço.